Fio do bigode, não adianta nada, tem que valer o fio do bigode e é claro, se tiver escrito, tanto melhor, mais segurança, mais garantia, mas o fio do bigode é o que valia, pelo menos lá atrás, por definição, era o que valia. Combinou, tem que cumprir, pelo menos era assim. Mas claro que no meio do caminho podem acontecer intercorrências. E as intercorrências, mesmo que você combine, elas podem acontecer, e aí aquilo que foi combinado não é porque você não queira, mas você às vezes vai ter dificuldade para cumprir, mas aí você tem que justificar as intercorrências. Olha, não deu para cumprir exatamente do jeito que a gente combinou, do jeito que a gente acordou, porque aconteceu assim, 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 e no meio do caminho tem uma pedra no meio do caminho, e por conta disso não vou poder cumprir, mas tem que justificar bem, porque senão o fio do bigode começa a ficar mais branco, aí você começa a não ter a mesma propriedade que tinha anteriormente. E é fato, há casos que nenhum contrato pode prever por conta dessas intercorrências. Há algo que funciona bem e que vai se formalizar, e aí mesmo que esteja formalizado, acordado, escrito, você acaba tendo dificuldade. Por quê? Porque houve intercorrência. Agora, eu tenho comigo e com os meus botões uma coisa que é interessante. A intercorrência pode acontecer, mas você tem que saber com quem que fez o determinado acordo. Qual é a idoneidade daquela pessoa com quem você acordou determinada coisa, determinado contrato, determinada formalização, determinada atitude que você vai ter que tomar. E aí fica muito interessante. Por quê? Porque, de acordo com a pessoa, você tem mais ou menos confiança que mesmo diante de alguma intercorrência, essa pessoa vai tentar, no limite, cumprir aquilo que foi acordado. E aí entra uma coisa que é interessante: retrospecto daquele cidadão. Qual é o retrospecto dele nas suas atitudes? O retrospecto é legal, o cara sempre é firme, o cara sempre cumpre, e aí se o cara tem 50 coisas com você e as 50 foram cumpridas e na 51ª houve um problema, pô, o retrospecto desse cara é ótimo. Então, acho bem interessante você analisar também retrospecto de atitudes. Julgar no caso de um evento de saúde, então, é bem complicado, porque se existe um evento de saúde, como é que você vai julgar esse evento de saúde de determinado profissional ou de determinada profissional? Pô, o cara teve um problema de saúde, ele não pode cumprir aquilo que foi acordado porque ele ficou doente. Aí é interessante, julgar é sempre uma linha muito tênue, porque o julgamento ele demanda muito equilíbrio, muita justiça naquilo que você está julgando, muita necessidade de ter fundamento exatamente para poder julgar aquele determinado profissional, aquela determinada profissional, e aí é que entram essas questões de quem você está julgando, qual é o retrospecto daquele profissional ou daquela profissional, quantas vezes ele cumpriu com você aquilo que foi acordado e que foi determinado. Mas de qualquer maneira, o julgamento é sempre uma linha tênue, você sempre pode estar numa corda bamba quando está julgando um tipo de atitude, principalmente quando na questão do não cumprimento de um determinado acordo está uma cláusula de que não estou cumprindo porque não estou saudável para cumprir. E por que que eu fiz todo esse preâmbulo? Para a gente poder entender que a vida pode ter questionamentos, que a vida deve ter questionamentos, que a vida deve ter atitudes que você não gostaria de tomar, mas é obrigado a tomar. Tem consequências em relação àquilo que você acordou e por conta de uma questão de saúde não pôde cumprir, e tudo bem, pode acontecer com qualquer um de nós. E tudo isso, por quê? Porque o Tite estava arredondado para acertar com o Corinthians, apalavrado para acertar com o Corinthians, e o negócio estava tão evoluído que não é que ele iria chegar para assumir depois de uma semana. Não, segundo o próprio presidente Augusto Melo, o Tite iria chegar na terça-feira de manhã, assinar o contrato e dar treino na terça-feira à tarde para todo o elenco. Então era uma coisa que estava muito bem encaminhada, até porque nós estamos falando de
Corinthians. Não estamos falando do Canto do Belém, não estamos falando de um clube de várzea lá da esquina, não. Nós estamos falando do Corinthians, que se preparou para receber aquele que é o maior treinador da sua história. E o maior treinador da história do Corinthians é exatamente o Tite, o Adenor Bach. Mas quis o destino que desta vez o Tite anunciasse a impossibilidade de assumir o Corinthians por uma questão de saúde física e saúde mental. Eu não sou médico, eu não estou na vida do Tite para julgar, eu não posso dizer até que ponto estas questões realmente estão incomodando sobremaneira um treinador que está na faixa de 60 anos e que realmente tem todo o direito de poder cuidar da sua saúde física e mental. Cada um de nós não só tem direito, como tem obrigação de cuidar da sua saúde física e mental. E isto não pode ser diferente com o técnico Tite, que é o maior treinador da história do Corinthians. A minha única questão em relação a este acontecimento diz respeito ao fato de que você, Tite, deixou se alongar demais a negociação. Você deixou passar muito tempo para que essa negociação ela pudesse evoluir a ponto da presidência do Corinthians e do diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado, estarem esperando o Tite não só para assinar o contrato, como também para dar treino, ou seja, no período da tarde. Então, você imagina que, se eles estão diante desta realidade, é porque a negociação avançou demais. E quando a negociação avança demais, se você já tem um problema físico, se você já tem um problema mental, você deveria, na minha opinião, que não sou médico, que não estou vivendo o dilema do Tite, eu, particularmente, quando não tenho capacidade de cumprir algo que eu imagino que eu poderia cumprir, eu não deixo avançar. Isso vale para o financeiro, vale para o profissional e vale para o pessoal. Você não pode deixar avançar se você não tem condição e se você já está sentindo que a maionese está desandando. E aí eu sou obrigado a remontar a 2023, porque em 2023 o Tite também estava muito próximo de acertar com o Corinthians, muito perto de finalizar sua negociação para voltar a comandar o Corinthians em 2023, e disse, às portas de acertar com o Corinthians, às portas de finalizar e assinar o seu contrato, ele disse que queria um ano sabático. E é interessante, todo mundo tem direito a um ano sabático. O Tite não é diferente. Só que, muito pouco tempo depois, ou seja, menos de um mês depois, ele vai e assina com o Flamengo. Então, o ano sabático do Tite teve 20 dias. Então, esse tipo de situação é uma situação que a mim particularmente incomoda. Não sou defensor do Corinthians, não sou crítico do Tite, mas acho que todas estas questões são relevantes para que a gente possa observar como é que tem que conduzir, infelizmente, todas as questões que não podem mais ser voltadas única e exclusivamente para o fio do bigode e que tem que ser mais aplicadas na questão documental. Ótimo que você esteja por aqui, né?